Oi, gente! Tudo bom com vocês? Não, calma, tá, gente? Vocês estão no vídeo certo, eu já cheguei de maresquinha. Mas hoje eu vim trazer uma coisa desafiadora para mim e diferente para vocês. Hoje eu vou tentar e vou conseguir, eu tenho fé. Vou fazer uma maquiagem para o Halloween. E aí? Quem gosta do Halloween, quem já tá animado aí só com esse tema, pode já deixar o seu curtir também, por favor. Deixa também seu comentário e também já se inscreva no canal. E vem comigo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então, gente, vamos começar o nosso tutorial de hoje. E para começar, vamos começar passando esse corretivo bem clarinho, tá? Um tom bem mais claro que minha pele. E vou começar a esconder minhas espinhas, tá, gente? Também vou esconder aí essa manchinha vermelha que tem no nariz e já puxar pro bigode chinês. Não vamos esquecer de passar na boca, tá, gente? Muito importante para neutralizar também. E eu vou pegar um corretivo amarelo para estar neutralizando as minhas olheiras. Porque os olhos nessa maquiagem é muito importante. Então, por isso, já estou passando corretivo já próprio para as olheiras, tá, gente? Depois eu já começo a esfumar com os próprios dedos. Já para dar uma misturada, uma esfumada aí, tirar as manchinhas. E já vem com a base, tá? Essa é a base mais clara que eu tenho, da Eudora. Essa é a Bege 2, só que ela tava acabando, gente. Então, vou dar aí uma dica pra vocês, que aí, ó, zerou. Eu cortei no meio e peguei com o pincel a base que fica agarradinha, sabe? Na própria embalagem. Então, peguei com o pincel, fui pegando todo o produto. E olha quanto tinha ainda, gente, pra vocês terem noção. E fui pegando aí com o pincel e também passei no pescoço, tá? Não se esqueça do pescoço, porque senão vai parecer que você está usando uma máscara. Então, peguei aí, gente, comecei a espalhar com o pincel de base. Passei na sobrancelha também, já para neutralizar um pouco da cor da sobrancelha. E fui aí misturando com corretivo. Tá? Todo o rosto. E não esquecendo também, gente, do pescoço e da orelha, porque o cabelo tá preso, então eu passei um pouquinho de base na orelha para igualar o tom. E depois eu fui tirando as marquinhas de pincel com a esponjinha. Depois eu já vim com a base café, tá? Da Color Trend, e fui fazendo aí esse contorninho, que é para dar o efeito como se eu estivesse dando aquele sorrisinho da boneca, sabe? Com as maçãzinhas bem saltadas. Então fui aí, gente, seguindo já essa linhazinha de expressão que eu tenho e puxando para cima em direção à orelha. Fazendo essa curvinha, bem simples. E também já puxei aí o contorno no nariz para deixar bem fininho, tá, gente? Porque nós queremos ficar com carinha de boneca. E fui esfumando um pouquinho já aí com o dedo no nariz, mas deixei bem marcadinho mesmo. Dei uma reforçada aí na partezinha da bochecha. E já comecei a esfumar com a esponjinha, lembrando, gente, puxando para cima da linha, não para baixo, tá? Fui aí esfumando bem. E depois eu passei o pó translúcido, que na verdade o meu pó translúcido se chama talco. Eu passei em todo o rosto, gente, evitando passar nessa partezinha marronzinha que eu já fiz, tá? Já aí passei na testa também. E não esqueci, ó, do pescoço, que a gente passou base também.
Já aí fui pra sobrancelha, tá? Escovei primeiro, né? Como de costume, pra alinhar os fios. E eu fiz um desenho um pouco diferente, tá, gente? Não segui o formato certinho da minha sobrancelha, mas não fugi muito do formato. Eu fiz mais arredondado, mais arqueado, tá? Dei uma boa arqueadinha e puxei bem pra baixo. E na parte de cima eu fiz uma curvinha um pouquinho mais saltada. Ó, preenchi bem, dando bastante atenção aí nessa parte da curvinha. E na parte da frente eu não deixei aquele quadradinho que a gente normalmente deixa. Eu dei uma puxadinha para baixo também para dar esse efeito mais de arco, percebem? E preenchi bem. Pronto, gente, sobrancelhas prontas. Agora vamos começar com os olhos. Eu dou uma esfumadinha com marrom, um marrom um pouquinho mais escuro, para dar aquele efeito mesmo de olho de boneca, bem marcado. Depois eu vim aí com rosa, gente. Isso tudo é da paleta de blush da Ruby Rose. Então eu vim aí esfumando o rosinha, puxando um pouquinho para fora para dar um efeito de olho um pouquinho maior, tá? Aí esfumei bem, já levando para cima em direção à sobrancelha, tá? Logo depois eu vim já com iluminador, como sombra também, e dei essa iluminada boa aí na pálpebra móvel, já levando também para o cantinho interno. Depois eu vim aí com um blush um pouquinho mais escuro, mais rocheado, e fiz esse como se fosse um Vzinho aí no canto externo, tá, gente? Aí eu gostei muito desse efeito que deixou o olhar bonito e deu essa impressão do olhar mais aberto, sabe? E já vim esfumando tudo, jogando pra dentro. Logo depois eu vim com delineador preto mesmo, e fiz esse delineado normal, só rente aos cílios, porque depois a gente vai vir com cílios postiços, só que eu dei um truquinho. Eu peguei e fiz uma curvinha no meio, assim, pra dar a impressão do olho ser um pouco mais redondo, tá? Depois eu vim com o mesmo marrom que a gente usou na pálpebra, no côncavo, perdão. E marquei aí, gente, eu chamo de côncavo da parte de baixo do olho, sabe? Eu marquei bem, assim, essa parte que fica fundinha na parte de baixo, pra dar a impressão do olho ser maior. Depois eu vim com o pincelzinho chanfrado e peguei uma sombra preta. E marquei bem aí, gente, fazendo uma linhazinha um pouco rente, aliás, abaixo da linha d'água e mais perto, assim, mais próximo desse côncavo da parte de baixo. Pra dar a impressão que os cílios começam ali, sabe? E dei uma esfumadinha com o próprio pincel chanfrado mesmo. Aí, gente. Depois eu vim com lápis bege e passei na minha linha d'água. Eu dei uma caprichada, tá, gente? Para o olhar ficar bem aberto. Depois eu vim com um rímel. Eu passei mal passado, vamos dizer assim, na parte de cima, só para tirar esse efeito branquinho mesmo, tá, gente? E, como eu falei antes, a gente vai vir com cílios postiços. Embaixo eu dei uma passadinha, só que só na pontinha dos cílios, tá? Pra não tirar esse efeito do lápis bege que nós passamos. Eu passei, né? E depois eu venho, gente, tirando todo o pó, levando um pouquinho também, né, pra essa parte marrom, pra selar. E tirando tudo. Depois eu vim com contorno, tá? O contorno mais escuro da paleta. E marquei bem aí essa parte, né? Das bochechinhas. Pra deixar essa impressão bem marcada mesmo, né? Com as bochechinhas saltadas. E levei também um pouquinho pra maçã do rosto, gente. Que eu queria um efeito, assim, mais marcado mesmo. Marquei também aí, fazendo um pequeno contorno no queixo. Pra dar aquele efeito de carinha de boneca. Meio Annabelle, mas abafo caso. E marquei bem também aí o nariz, gente. Como eu disse, eu deixei o nariz bem marcadinho. Pra dar aquela impressão de nariz bem fininho.
Também esfumei aí um pouquinho na raiz do cabelo, né, na testa. E não para com essa carro. E vim aí com blush bem rosinha na maçã do rosto, tá, gente? Bem bonequinha mesmo. Ó, que lindo, ó. Depois eu peguei o mesmo lápis que eu preenchi a sobrancelha, gente, e comecei a fazer levemente assim uns pontinhos pra dar a impressão de ser sardinhas. Ó. E depois eu vim, gente, com o iluminador e não economizei no iluminador. Passei o iluminador na cara toda. Passei na maçã do rosto, ó. Passei também, gente, na testa. Passei na boca, no queixo e no nariz, tá, gente? Caprichei no nariz pra dar um efeito assim, gente, espelhado mesmo na pele. Eu quis esse efeito, tá? Depois eu venho com batom. Esse aí é da Eudora também. É o Nude Autoral, se eu não me engano, ou o Malva da Moda. E fiz esse efeitinho de boquinha de boneca, tá? Ó. Vocês podem usar pincel se vocês acharem melhor, tá? E já colei também os cílios postiços. Fiz um cílios postiço bem grande mesmo, nada discreto. E eu colei ele um pouquinho mais pra fora, também pra dar a impressão do olho ser mais aberto. E esse foi o resultado, gente, final da parte da boneca. E pronto, gente. Agora vamos destruir essa boneca. Peguei o delineador preto e comecei a fazer os risquinhos como se fossem rachaduras. Ó, fui passando aí, gente. Eu não tive muita ordem, não. Comecei aí. E tenta deixar, gente, um pouquinho mais quadrado, não muito redondo. Eu comecei fazendo redondo aí depois fui tentando puxar assim mais quadradinho os riscos. E como vocês podem reparar, eu não tenho muita destreza para desenho, gente. Então, as rachaduras não ficaram muito parecidas com rachaduras de verdade. Mas se vocês tiverem essa destreza para desenho, arrasa, vai lá, se joga e dá o teu melhor, gente. E nessa parte aí do buraco, é só emendar uma linha na outra, fazendo um risco e depois preencher onde fica a partezinha assim mais arredondada, tá? E dá essa impressão de buraco no rosto. E fui aí fazendo, gente, sem muita ordem, tá? Ó, fui vendo, fui acertando. Aí quando eu vi, eu já tava com a cara toda rachada. Mas é isso aí, é você mesmo com seu instinto e fazendo as rachadurazinhas mesmo. E claro, se você souber desenhar, vai ficar perfeito. E depois, gente, eu venho aí com um pincelzinho de esfumar, com uma sombra marrom, e vou aí esfumando essas linhazinhas, dando meio que um sombreado nessas linhas e nos buracos também, tá? E também já dá a impressão da boneca estar um pouquinho sujinha e tal, pra dar aquele efeito mais macabro. E também lembrando, gente, eu puxei até o pescoço, tá? As linhas. Esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje, gente. Eu não sou profissional, primeira vez que estou fazendo uma maquiagem artística. Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Que eu me esforcei aqui um pouquinho. Essa é uma maquiagem bem simples, né? Usando os produtos que a gente tem mesmo, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Pra maquiagem. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no gostei pra mim, por favor.
se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo e também me seguir no Instagram, @DuarteKeilane, que esse vídeo na verdade saiu primeiro no Instagram e agora tá saindo os detalhes aqui para vocês, tá bom, gente? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!